Boa noite a todos que estão assistindo a TV Barretos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos falar é sobre doenças pulmonares. E o convidado dessa noite é o Dr. Santiago, meu grande amigo, médico pneumologista da Santa Casa por vários anos, hoje professor da Faculdade de Medicina aqui de Barretos, na área da bioética e da área de pneumologia também, né? Boa noite, doutor Santiago. Boa noite, Munir. Mais uma vez um prazer muito grande estar aqui com você para a gente bater um papo aí essa horinha para discutir um pouco, né, de doenças respiratórias, falar de pneumologia, falar um pouquinho da faculdade. Estamos à disposição aí. Um prazer muito grande, mais do que tudo, uma honra muito grande estar aqui entrando na casa de vocês mais uma vez pela TV Barretos. Obrigado por ter aceito novamente o nosso convite, né? Não é a primeira vez, são várias vezes que já veio para cá. Sempre disposto aí em transmitir, né, para os nossos telespectadores, não só Barretos como região, né? E o assunto hoje sobre doenças pulmonares, tão comum ainda nessa época do ano, né? Mas antes de entrar no assunto, assim, como é que se arruma? Você é pneumologista, né? Assim, é uma época meio, assim, entre aspas, no inverno, obviamente as doenças pulmonares estão aí, aflora e o consultório fica, assim, uma loucura. Delegado do CRM, né? Vai fazer 12 anos que você é delegado do CRM, super trabalhoso, né? Gostaria que até você falasse também um pouco qual que é a ação que tem um delegado do CRM. Eu acho que é importante o telespectador saber qual que é a função de um delegado, né? Uhum. E agora está aí, né? Pegou mais um cargo de alta responsabilidade, que é ensinar, né? É um professor. Isso é um compromisso muito sério, né, em estar transmitindo conhecimento na área médica e na área de bioética, né, dentro da faculdade. Pô, como que você consegue fazer isso? Você dorme? Posso perguntar isso, doutor Santiago? Não, na verdade é uma pergunta assim, extremamente pertinente, porque é complicado. Você vai ter que ter uma noção muito grande de como dividir seu tempo e, principalmente, você tem que ter uma disciplina e uma metodologia para não deixar misturar as coisas. Eu acho que o mais difícil é justamente conciliar essa não mistura, porque quando você fala assim, CRM vai ser no CRM, eu estou lá dia tal hora. Fora disso, nós temos que agendar, porque no meu consultório eu estou atendendo os meus pacientes e na faculdade de medicina eu estou vendo com os meus alunos a melhor maneira de transmitir aquilo que a gente acha que é a nossa real missão nessa profissão, né? Eu sempre costumo falar, tanto lá no CRM quanto na faculdade, que nós não escolhemos a medicina, né, Munir? Nós somos escolhidos por ela. Porque, exatamente, sem querer ser melhor ou pior do que ninguém, mas é uma profissão muito diferente. Você está lidando com vida humana o tempo todo, sem parar. Então você tem que olhar no olho, pegar na mão, chamar pelo nome, dar o melhor naquele tempo que você tem para o seu paciente, seja 2 minutos ou 2 horas e meia, você vai dar o melhor de si para ele. E tem que mostrar isso para os alunos. Você tem que falar, olha, você não está nessa porque você quis, porque você escolheu. Você foi escolhido pelo destino e trate de honrar, de fazer jus a essa honraria que você recebeu e de merecer a confiança que o paciente vai depositar em você, né? Com essas mazelas que a gente tem do descaso do poder público com a saúde da população. Lamentavelmente, né? Então sobra para o médico tentar fazer a parte dele, é o mínimo, né? Então nada difícil, melhor. Né? O médico ter que exercer a medicina dentro de um contexto assim, no qual ele não tem muito material para poder praticar uma boa medicina, né? E compromete, né, a ação dele, né, para com o paciente. Principalmente nessa conjuntura de momento atual, onde a tecnologia é tudo para o paciente, quer dizer, existe esse bombardeio da mídia falando que exame isso, luzinha piscando e exame colorido, quer dizer, aquela coisa que você aprendeu na escola, que é a anamnese, que é aquela história bem tirada do paciente que resolve 90% dos diagnósticos, né? Quer dizer, você tem que mostrar isso para o aluno e tem que mostrar isso para o paciente, que na verdade o mais importante é uma boa relação ali na hora da história, porque tudo vem dali depois. Não adianta você ter último recurso, a última geração de uma tomografia ou de uma ressonância ou de um sei lá o quê, se você não sabe para que serve o exame, você não sabe pedir, não sabe interpretar o que pediu, e depois não vai saber cuidar do paciente. E não teve uma prévia com o paciente, né? O importante é a anamnese realmente e mais o exame complementar, o próprio nome já fala, exame complementar, é para complementar uma bela conversa que o médico teve com o seu paciente, um belo exame
que ele fez no seu paciente, aí o exame complementar, para ver se bate no seu diagnóstico, ele incrementa mais, assim, numa outras possibilidades de diagnóstico, né? Mas no fim, medicina é muito nobre, porque mexe com vida, né? É vida, isso é uma outra responsabilidade, e para fazer medicina tem que amar, né? Nem gostar, amar, né? Porque a medicina te tira no meio do Natal, no meio do Ano Novo, no meio de um jantar, né? No meio de uma festividade dos seus filhos, dos seus entes queridos, e você tem que sair com alegria e tentar ajudar o próximo. É um sacerdócio, né? É o que a gente estava falando. E é um compromisso grande para você, como professor, aí transmitir para os alunos. Tentar transmitir isso para os meninos. Não é ser melhor nem pior, é ser diferente. Ela é muito diferente, né? Você tem... Eu coloco assim no patamar, por exemplo, em termos de comparação, o sujeito que é bombeiro, pô, quer dizer, ele está lá, não sei o quê, no quartel, de repente, vamos apagar incêndio. Ele não sabe nem se vai voltar vivo de onde ele vai, né? Então, existem algumas profissões que são realmente sacerdotais, né? E a medicina é uma delas. Então, você tem que mostrar para esses meninos que eles estão indo para um caminho que é meio que sem volta, porque, sabe, eles vão fazer 2, 3 anos de cursinho, depois vão fazer 6 anos de faculdade, se não levar ferro, né? Se não tiver um professor, né, que não vai ainda. Né? E aí depois eles vão fazer a especialidade, mais 2, 3, 4 anos de especialização. São 6, mais 2 anos, 6, quer dizer, 8 anos já. O nego vai cair com 25, 26, 27, 30 anos na vida. Né? E aí ele não pode se dar o luxo de errar. Ele não pode errar se ele queria ou não ser médico, se a especialidade que ele escolheu é aquela mesmo, se a cidade para onde ele vai ele está sendo bem-vindo, vai ser uma pessoa que vai somar ali porque está faltando, ou se vai ser mais um a dividir um bolo que já está ultra dividido. Né? Então, é interessante, né? Você perguntou agora, como é que concilia? A primeira coisa de conciliar é você priorizar algumas coisas na sua vida. Né? Eu já fui dirigente da Unimed, nós estamos vogais lá hoje, você sabe disso. Também me absorvia muito tempo. Eu, apesar de dar o melhor de mim lá, eu não me sentia feliz lá porque não era minha praia, eu não sou um dirigente. Né? Você vê colegas que estão lá que tem muito mais esse tipo de perfil. Então eu sou médico de consultório, né? Eu criei a enfermaria de pneumologia aqui, fiquei mais de 20 anos, hoje está com o Benedito coordenando, mas fiquei lá muitos anos, né? Demos muito murro em ponta de faca, brigando com o SUS por essa Santa Casa. E dentro do CRM, a gente viu certas coisas que começam a te deixar um tanto quanto inquieto. Aí de repente você está quieto no seu canto, cai na sua cabeça ou no seu colo uma oportunidade de tentar mostrar o que você pensa que é certo, que é ético, que é correto, que é idôneo. Não só para os seus filhos, ou para os seus netos, ou para as pessoas mais próximas, mas para 60 ou 90 alunos todo ano, você vai se tornar um formador de opinião. Então isso acho que é a pinga mais cara que eu já bebi até hoje. Né? Porque do ponto de vista financeiro, de remuneração, é tudo de ruim, mas, amor, né? mas o gostoso é você poder mostrar para essa moçada, olha, tem jeito de fazer bem feito, né? Tem jeito de fazer direitinho, é só gostar Quantos anos muito. de formado? Quantos anos de formado? 87, vamos para 28 anos, 28, né? vamos fazer 28 anos de formatura, olha só, e até hoje vai no congresso. Até hoje o Santiago está estudando. Então a medicina é uma profissão que você não para. Tem que estar sempre renovando, sempre coisas novas estão aparecendo e tem que estar em congresso, trocando experiências com outros colegas, com alguns professores que foram da gente, né? E é gostoso, no fim torna-se gostoso, né? E agora hoje você está aí, pegar toda a experiência de 28 anos de formado, transmitir para os alunos aí da faculdade, que maravilha, muito legal esse seu posicionamento. Eu queria aproveitar agora também, perguntar para assim, os nossos telespectadores, eu acho que é importante, eu falei, o doutor Santiago vai fazer 12 anos que é delegado do CRM, né? Fala para nós assim, o que é? O que é o delegado do CRM? O que ele faz, né? Qual que é a relação do delegado para a população, né? Delegado da medicina, né? É isso que quer dizer. Na verdade, é totalmente voltado para a população. Quer dizer, o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais de medicina, a gente fala CRM, é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Cada uma de todos os estados, das unidades da federação, tem o seu conselho. Então tem o de Minas, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, enfim. Então o nosso é do Estado de São Paulo. Esses conselhos regionais estão sob a égide do Conselho Federal de Medicina. Essas autarquias federais foram criadas no princípio dos anos 50, na gestão do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, pelo Congresso Nacional, para proteger
a população do mal médico, para disciplinar e fiscalizar a profissão médica, tá certo? Protegendo a população da má prática médica. Então, ao contrário das outras entidades de classe, né, que nós temos, né, as associações médicas, as sociedades de especialidades, a própria sindicato dos médicos, que visam proteger e defender os direitos do médico, seja trabalhista, seja condição de remuneração, o Conselho Federal de Medicina, ao contrário do que muito médico pensa, os conselhos de medicina, estão ali para prestar atenção e fiscalizar e disciplinar a atuação desse médico. Se ele for um mau médico, ele vai ser punido. Ele vai ser punido. É rigoroso. É rigoroso. Nós temos no estado de São Paulo 7 a 8 cassações de médicos por ano. Cassação é um médico que perde o diploma. Contar as suspensões que existem. Fora suspensões, fora advertências que saem no jornal. Eu desconheço qualquer conselho de classe que puna e seja tão rigoroso quanto o Conselho de Medicina. Desconheço. Graças a Deus, Barretos é meio que paradisíaco. Nós temos... Porque o grande problema é considerar erro médico e erro humano. Né? Essa é a grande dificuldade da população. Eles acham que o ser humano pode errar e o médico não é ser humano e não pode errar. Não, o médico erra, porque ele é um ser humano. Ele não pode errar por ser imperito, por ser imprudente ou por ser negligente com o diagnóstico ou com a conduta do paciente. Né? Então, errar por estar sendo... Simplifica para nós. Por exemplo, uma coisa é eu achar que você chegou lá no meu consultório e está com febre, com uma tosse produtiva de escarro verde, com sangue no meio, está com o estado geral ruim, está confuso, sua pressão está baixa, seu pulmão está barulhento, seu raio-x tem metade do pulmão direito velado, mas você acha que você está com uma gripinha e você é meu amigo e eu vou te dar um antibiótico, vai para casa, mulher, isso não é nada não e tal. Eu negligenciei, eu fui no mínimo imprudente com o seu caso. Isso é uma pneumonia que precisa ser internada e tem que ser tratada dentro do hospital. Ou, se eu vou te mandar para casa, eu tenho que ter certeza que os recursos domiciliares, tanto de quem vai cuidar de você, de uma mudança para um caso de urgência e emergência, ter o recurso para te levar para um hospital, eu tenho que ter essa noção. Então, esse tipo de erro eu não posso cometer. Ou, eu estou pensando que isso aí é uma pneumonia e você está com uma tuberculose escavando seu pulmão, comendo seu pulmão e eu não vi. Ou, você é um fumante de 35 anos de cigarro, 3 maços por dia, e eu estou achando que você está com uma tuberculose, na verdade essa escavação é um câncer de pulmão. Ou você está com uma falta de ar danada e de repente eu comi bola com uma embolia pulmonar que se eu não pensar nela eu não trato e se eu não tratar você está morto. Então esse tipo de situação, né, de imperícia, imprudência, negligência e até mesmo de não atualização, de não estar up to date com as coisas do diagnóstico e do tratamento da profissão, isso é um erro que tem que ser denunciado e é passivo de punição. Agora, existe outro tipo de erro, que é comum. Você foi lá, você está com uma tosse esquisita, está com um catarro pouco produtivo, perdeu um pouquinho de peso, nunca fumou na vida, tem uma escavação no ápice do pulmão direito, eu faço um exame de escarro lá, sai um bacilo álcool ácido resistente, que pode ser um bacilo de tuberculose ou uma micobactéria não tuberculose, eu resolvo fazer um tratamento de prova para tuberculose, e você não está indo bem, continua piorando, emagrecendo, perdendo peso, aí eu resolvo biopsiar, e daí de 3 ou 4 meses que eu fiquei lá tentando tratar de um jeito, e isso não era era um câncer. Você nunca fumou, não tinha perfil, não tinha gangue, é um caso atípico, um caso difícil. Eu dei o melhor para você, eu dei um tratamento digno de quem está querendo fazer medicina, mas é um caso difícil. Às vezes tem uma pneumonia, você entra com antibiótico e não teve sucesso. Você está pensando num micróbio, numa bactéria. É outro, né? É outra. Você está trabalhando com um sistema holístico de terapia empírica, né? E em 90% das situações, para esse tipo de paciente, com esse tipo de quadro clínico, esse tipo de antibiótico resolve. Tem aqueles 10 que não resolve. Isso é um erro humano, é um erro normal. Erros que a gente comete na medicina e que a gente não prejudica, via de regra, o paciente. Então, isso não é uma infração ética. Agora, o erro que você pode evitar porque você está sendo imperito, imprudente, negligente, ou não está atualizado com a sua profissão, dentre inúmeras outras, né, os artigos são quase 120 artigos do Código de Ética Médica, tem uma meia dúzia que é nosso direito, os outros 100 e tantos é nosso dever, e é proibido, é vedado, é proibido, é vedado, é nossa obrigação. Então é um código muito rígido,
Isso foi legal. Nesses 12 anos eu aprendi muito. Eu tive o prazer muito grande de ver que Barretos tem uma medicina eticamente boa. Eu não estou falando, questionando, nem colocando em julgamento a qualidade da medicina que a gente presta. Né? Mas estou falando do ponto de vista ético. Os colegas, de uma maneira geral, estão acima da média do que a gente vê no Estado. A gente tem menos processos abertos, boa, né? Tem menos condenações, e não é por prevaricar, porque quem vai lá no conselho sabe, na nossa delegacia, hoje eu sou delegado adjunto, o Dr. Marco é o delegado superintendente, o Marquinhos, né? Dr. Marco Antônio, né? Marco Antônio Corrêa, Teixeira, ou Teixeira Corrêa, mas na verdade a gente tem uma situação que na hora que aparece uma denúncia, ele adora que eu fale essa palavra, a gente não pode prevaricar no cargo. No fim, né, o delegado lá, resumindo, ele está ali para... Ele vai apurar. Monitorar o médico mesmo. Se ele saiu vai alguma apurar. Coisa no jornal, alguma suspeita de um erro, alguma coisa desse tipo aí, vai lá averiguar e pega todos os dados que tem ali, né, colhe todos os materiais referentes àquele caso e encaminha para São Paulo. Aí lá vai ter a decisão também. Né? Se há indício de infração ética, abre-se o processo para o médico. Aí enrola e o bicho pega mesmo. Se não tem infração ética, você arquiva. Arquiva. Né? Graças a Deus, 85% das denúncias aqui são arquivadas por falta de infração. Beleza. Olha, não tinha jeito de não ter esse papo com você, Santiago. Você é um prazer. Delegado CRM, professor da faculdade aqui, pneumologista, a gente tem que falar um pouco da parte social da medicina, que é importante também, né? E no bloco agora que entrar, aí sim nós iremos falar sobre as doenças pulmonares. Pode ser assim? Com certeza. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos entrevistando o Dr. Santiago, pneumologista, falando sobre doenças pulmonares. E uma pergunta que eu gostaria de falar para você, Dr. Santiago. Né? Na época do inverno, o consultório explode, né? Com relação a essas doenças pulmonares do inverno. Quais são essas doenças? A gente chama isso de sazonalidade, né, Munir? As doenças respiratórias de inverno. Que, assim, no nosso clima, na nossa região, é um pouquinho diferente, né? Nós não temos, assim, aquela divisão clássica de primavera, verão, outono e inverno. Aqui nós temos o tempo seco e o tempo úmido. Faz uns 3 anos que está muito mais seco do que úmido, né? O tempo úmido não está tão úmido assim. Isso piora a sazonalidade. Então, na verdade, o nosso inverno é um inverno que lembra climas desérticos, né? Então, nós temos aí 15, 14, 16 graus de noite, de madrugada até de manhãzinha, e 2, 3 horas da tarde está 32 a pico. Né? Então, essa oscilação térmica, muito grande, né? 17, 18 graus de oscilação, de frio abaixo de ar-condicionado, a calor de chupar picolé, no mesmo dia, durante vários meses. O organismo sente essa diferença. Numa época seca, né? Nós precisamos de uma umidade relativa do ar 60%, é ideal. Entre 30 e 60 ela é aceitável. E nessa época ela está permanentemente abaixo de 30%. E quando ela fica abaixo de 20%, já é estado de alerta, estado de atenção. Então, você soma tempo seco, poeira, frio de noite, calor de dia. E aí, o que acontece? Aglomerações, né? Ao contrário do que todo mundo deveria fazer, que o certo nós devemos, que a gente tem que preconizar, é que nessa época do ano, quanto mais as atividades sociais forem ao ar livre, em ambientes espaçosos e bem ventilados, melhor, porque você respira ar bom. Por quê? Porque esses bichinhos, esses vírus, que são os donos do planeta há alguns bilhões de anos e que trazem junto bactérias, que são o subdono há algumas centenas de milhares de anos, esses bichos são transmitidos, na grande maioria das vezes, por perdigoto, por gotícula de saliva que a gente expele quando fala, quando tosse, ou quando está perto das pessoas e passou a mão no nariz e tal e pega na mão do outro. Então, esse tipo de transmissão, ele é muito mais fácil de ser propagado em ambientes fechados. Então, barzinho aconchegante, cinema, teatro, e, enfim, aquelas salas bem fechadas com todo mundo debaixo da coberta, não deixando ventilar porque está frio e fecha essa fresta. É o contrário, né? Então, tem que abrir, tem que ventilar. Então, essa cultura que vem da nossa tataravó, né? Ela ajuda a transmitir esses bichinhos, né? E aí o que acontece? Os vírus são os principais. Eles são os vilões que eu falo que eles são os abridores de porta da defesa respiratória. Você está lá quietinho, ele vem na sua casa, abre a porta, arreganha a janela, desliga o alarme,
prende o cachorro no banheiro e pega uma cartolina desse tamanho e escreve festa open bar com bebida de graça para a bactéria entrar. Então, se você tiver tempo suficiente para ir lá e matar esse vírus e consertar todo esse estrago que ele fez sem a bactéria ver, 2, 3, 5, 7 dias você liquida a fatura. São viroses. Seu corpo sozinho, são as viroses respiratórias, né? E o seu corpo mata esse bicho. A gente usa sintomáticos, um remédio para controlar a temperatura, outro para controlar a tosse, para tirar dor, assim, congestão. Eu vou tentar assim, com relação a gripe e resfriado. Acho que é mais ou menos disso que você está falando, por né? aí. Essas viroses. O que seria um resfriado? O resfriado é mais um vírus que chama rinovírus. Ele pega, o rino é nariz, né? Então ele pega essa parte aqui da via aérea inicial, a porta da frente da sala, né? Do aparelho respiratório, o nariz. Então ele vai dar uma coriza, né? Aquela aguinha de torneira, uma vontade de espirrar, aquela coceirinha assim, o nariz pode entupir, uma tossezinha sem vergonha e no máximo uma febrinha. Talvez só a garganta doa um pouquinho e para nisso, 2, 3 dias, sintomático, tratamento sintomático, né? Está liquidada a fatura. E é uma virose, na verdade. É um vírus, né? Um vírus respiratório. Você tem adenovírus, você tem alguns outros que podem ter predileção por laringe, você pode ficar rouco, pode pegar traqueia e bronco, causar uma bronquiolite ou uma bronquite aguda. Mas assim, são quadros que o corpo dá conta, você entra com tratamento sintomático. Aí vem o vírus de gripe. Sintomático é assim, para... Tá com febre, dá remédio para febre, tá com dor, remédio para dor, nariz entupido, dá descongestionante. Antibiótico. Antibiótico, você vai entrar para a bactéria. Então, isso é importante. Então as pessoas vão lá, doutor, não vai tomar antibiótico? Não, né? Lógico. Então, acho que, né, cefalexina... É que aí entra aquela coisa da automedicação, né, mulher? Porque aí você tem o vírus da gripe. O vírus, esse é um bandido. É mais forte, vamos dizer assim. Esse é o vírus da influenza. Esse só dá no inverno, Esse bichão, esse é cabeludo, esse é assassino, ele mata, né? Ele dá febrão de 39, 40 graus, o corpo parece que apanhou de paulada, a cabeça parece que vai arrebentar, você tosse que parece que vai explodir o peito, né? E para esse bicho, muitas vezes o corpo não tem defesa, ele mata. Então, todo ano o governo lança as campanhas de vacinação. Aí entra a vacinação para as pessoas contra o vírus da gripe. Na verdade, tem indicação para todo mundo, só que não tem dinheiro para fazer vacina para todo mundo. Então o governo acaba priorizando o que eles chamam de grupo de risco. Quais os principais grupos de risco? Quem mais morre, quem mais sofre, quem mais tem as consequências de pegar uma gripe, que é isso que a gente está falando. São as pessoas acima de 60 anos e aquelas pessoas, as crianças abaixo de 2 anos, e as pessoas que têm comorbidades, os diabéticos, os hipertensos, os cardiopatas, os pacientes que têm doença pulmonar crônica, a comunidade indígena, os profissionais de saúde que estão lidando com, né, médico, enfermeiro, etc. E essa vacinação preventiva, ela é feita até de que época a que época? Ela tem que ser feita entre 15 a 30 dias antes da chegada do inverno, porque então, o vírus hoje já não funciona mais. Sem chance, não é que não funciona. O vírus da gripe está na praça aí. Ele chega um pouquinho antes das festas juninas. Chegou Santo Antônio, ele já está na praça e vai embora depois da festa do peão. Então ele tem hora marcada para chegar. Entre festa junina e festa do peão, o vírus da gripe está na praça. Então você tem que fazer de 15 a 30 dias antes. Então, para ter imunização. Abril, maio, no máximo até o fim de maio, primeira semana de junho estourando. Porque daí você tem o prazo para o organismo fazer o anticorpo e imunizar. Pode fazer agora? Pode. Pode resolver? Pode, se você der uma sorte danada de não ter contato com o bicho durante esse período que o seu corpo precisa para imunizar, pode acontecer. Às vezes a pessoa toma, doutor, eu tomei, por que eu vou tomar a vacina da gripe? Eu já tomei, eu tomei vacina da poliomielite e estou vacinado. E da gripe, por que eu não estou vacinado? É uma pergunta frequente, né? Extremamente pertinente, você está levantando a bola para eu chutar. Fantástico, uma prestação de serviço de saúde à população, à comunidade. Porque é o seguinte... são os chamados vírus de memória eterna, ou memória ad infinitum, né? Que você tem aquela memória que você nunca mais vai esquecer. Cachumba, poliomielite, né? Febre amarela. Febre amarela. Né? Então, esses vírus, você se vacinou uma vez, um abraço. Coqueluche, agora está querendo ter algum outro surto, mas de uma maneira geral, né? Tétano, difteria, esses bichos vacinou uma vez. Tuberculose, 2 ou 3 reforços, tá bom demais. Agora, o vírus da gripe, ele é mutante. É um vírus que todo ano ele está passeando no planeta e criando novas fórmulas, novas fantasias, novas roupagens
para ludibriar e enganar nosso sistema de defesa imunológica. Então, todo ano, a Organização Mundial de Saúde pega as últimas cepas que criaram os piores estragos de gripe no planeta e tenta antecipar naquele hemisfério para o ano seguinte a mais fresca, a mais recente, a mais novinha das roupas de disfarce, das fantasias que esse vírus usou e tentar fazer uma vacina para a nossa memória imunológica está bem próximo do que ele acabou de sair da boutique ali com a roupa nova, entendeu? Então tem que ser todo ano. uma estratégia para pegar um de imunização vírus, em massa. Que está enganando, querendo enganar. Exato. É o mesmo vírus que quer enganar. Que vai mudando, ele é mutante. Vai mudando, é mutante. São as cepas, né? Que eles falam as distintas cepas. Então, são cepas. É o caso do HIV, né? Que muda muito também, né? Exatamente. É altamente mutante, né? Cepas mutantes, essa foi a grande dificuldade hoje que a gente tem com o vírus da AIDS, né? A vacina, ela esbarra nessa alta mutagenicidade do vírus. Já parece que o da dengue está muito adiantado, o Instituto Butantan já está em fase de teste com humanos, né? Então vai muito desse potencial de mutagenicidade do vírus. Outra coisa importantíssima, Munir, que você acabou vindo na minha cabeça e você me ajudou, porque a hora que a gente estava no intervalo ele me lembrou, é o seguinte, o lance de tomei a vacina, peguei a gripe. Isso né? Quer dizer, não existe isso, não existe. A gripe é isso que nós estamos falando. Você pega inúmeras outras doenças respiratórias na primavera, verão, outono, inverno, que são virais, são bacterianas e que não são o vírus da gripe. Quando você fez a vacina, você não pega a gripe. Ah, mas o que eu peguei? Não sei, você pegou alguma outra doença que não é gripe e que precisa ser tratada. Você está sendo vacinada contra alguma coisa que te mata em uma semana, ou seu corpo cura sozinho. Não tem remédio para aquilo. Então, para isso que é a vacina. E a vacina não tem os efeitos colaterais também que o povo fala, que é aquela coisa de e me deu isso, me deu aquilo. Não. Ao contrário do, por exemplo, o vírus da febre amarela, que é um vírus vivo, atenuado, que você pode morrer de febre amarela tomando a vacina, graças a Deus que é 1 para 1 milhão, né? Então vale a pena, né? Você vai salvar 999.999 pessoas e uma tem um risco de dançar. Agora, o vírus da gripe não. A vacina é vírus morto, inativado, então ele não tem efeito. Né? Você pode ter problema com algum componente dela, né? Algum conservante, algum veículo da vacina, mas o vírus... Exatamente, uma reação vacinal, mas não o vírus. O vírus em si ele é morto, ele não vai... Você não pode tomar a vacina e pegar a gripe, é impossível. Tá certo. Aí você falou às vezes tem a gripe, né, que é pior que o resfriado, fica ruim, a pessoa não consegue trabalhar, febre, parece que apanhou, apanhou de paulada, né? E o tratamento é sintomático. É sintomático. Sintomático, né? Agora, pra febre, para dor, aquelas coisas. Agora, o vírus da gripe, ele tem mais um agravante. Ele é amigado, ele tem uma amante chamada bactéria. Ele traz a bactéria. Tem uma bactéria que é tão junta com o vírus da gripe chama influenza. Tem uma bactéria que é tão junta que ela chama Haemophilus influenza. Quer dizer, ela tem o sobrenome do vírus da gripe, tão junto que ele traz ela, principalmente os pacientes com comorbidade, por exemplo, os fumantes que têm bronquite tabágica, depois a gente vai abordar isso aí, né? Agora, além dela, você tem o pneumococo, né, que é o grande vilão do aparelho respiratório, e algumas outras cepas, e que são causadoras de complicações do problema viral. Aquilo que eu falei, o vírus vem e arreganha a casa para a bactéria entrar. Ela aproveita e ela vai lá e faz. Aí entra com antibiótico. Aí você tem que entrar com antibiótico. Aí que tem indicação de antibiótico, porque tem muita automedicação, né? Demais. A pessoa vai, não sei como consegue, né? O Ministério da Saúde tentou, a Vigilância Sanitária, né? Tentou bloquear e mesmo assim as pessoas conseguem tem algumas coisas nesse país que você não consegue entender, né? Que você tem a vacina, a receita que é obrigatória a ser retida. É obrigatório reter a receita de um antibiótico e a pessoa toma discriminadamente com subdose, né? E isso faz com que as bactérias fiquem mais resistentes. Aí na hora que precisar daquele antibiótico não serve mais. Não tem mais efeito, não serve, né? É complicado. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre doenças do pulmão com o pneumologista Dr. Santiago. Gostaria de perguntar para você, Dr. Santiago, com relação ao cigarro, o tabagismo, o que ela vem a acarretar no nosso organismo? Olha, seguramente, Munir, essa é uma das 3 principais causas de mortes evitáveis que a humanidade criou, né?
Você tem, junto com isso, você tem os acidentes automobilísticos, né? E algumas doenças que poderiam ser evitadas simplesmente com prevenção, né? As doenças zoonoses sanitárias, que com vacina você evita e não consegue vacinar a população em massa. Então, sem dúvida, assim, a gente trabalha com números assustadores, números de bilhões de pessoas, bilhões de pessoas. Então, você está falando de uma substância, uma única substância, chamada nicotina, que está junto de outras 3.650 substâncias presentes na fumaça do cigarro. Só ela, sozinha, é a responsável pelo vício. 3.650, mais de 100... Que sabe, né? Mais de 100 delas comprovadamente cancerígenas. Mais de 100. Mas a única que não faz, que não consegue largar do vício, largar do cigarro, é a nicotina. Porque a hora que você fuma um cigarrinho... É a nicotina que dá... É uma dependência mesmo. Dependência física e psicológica total. Seu sistema nervoso está impregnado. Em 7 segundos da tragada, essa fumaça vai para o pulmão para o sangue, do sangue para o cérebro. Em 7 segundos, todo o seu cérebro e todo o seu sistema nervoso autônomo está impregnado de nicotina. E aí, um abraço. A dependência vem. E não tem... É um dos... Seguramente o pior de todos os vícios. Agora, o mais eles falam, difícil. é uma droga. Uma droga. Droga lícita, né? A chamada drogas lícitas, né? A gente costuma falar de droga lícita. Então, o que é droga ilícita, né? Droga ilícita você tem a cocaína, a maconha, a heroína, o êxtase, o crack e todas essas outras que estão aí. O que é droga lícita? É droga que faz mal para o corpo, mas é lícita, que você compra em qualquer lugar. Álcool, café, cigarro, sal, açúcar, Coca-Cola, né? Tem cafeína, tem morfina na Coca-Cola. Então, as drogas lícitas estão aí, né? Então, infelizmente, cigarro. Por que o cigarro é uma droga? Porque os governos são burros o suficientes de não enxergar que o que eles arrecadam com a enormidade de impostos que eles cobram não dá para pagar 1/10 dos absenteísmos, das doenças internadas, das doenças crônicas e agudas, das aposentadorias e das invalidez e das mortes dentro de milhares de doentes internados pelo sistema SUS, pelo sistema de saúde. Isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. E o poder econômico da indústria tabágica é monstruoso. Eles gastam muito com propaganda. E a propaganda deles é uma propaganda tenebrosa. Eles fazem propagandas de eventos culturais, dos carrões, das mulheres bonitas, das festas glamurosas. Pessoas de sucesso, então, né? Está sempre relacionado com isso. Olha o marketing forte. É um marketing muito forte, né? E estão sempre também tentando mexer com o legislativo, né? Com quem faz as leis, né? Porque não adianta o judiciário querer julgar se o legislativo é fraco de lei ou se a lei não é eficaz o suficiente para você levar esse pessoal para a cadeia, fechar essas fábricas, as indústrias do fumo, né? E aí, a hora que você consegue achar que está conseguindo alguma coisa de progresso, né? O que eles vêm? Eles vêm com cigarro eletrônico, né? Que é a mesma coisa, só que você não vê a fumaça é muito menor, mas você tem um dispositivo de liberação de nicotina que você controla. Tem o cigarro eletrônico que nesse caso, nessa imagem, tá lá, tá a imagem aí? Aí ele aí, é esse aí. É um cigarro eletrônico. Esse é o cigarro. Então quer dizer que tem a nicotina e ele é cancerígeno, causa câncer. Causa câncer. Então isso é uma enganação, posso dizer isso? Um dos maiores engodos que já se inventaram, porque na verdade você tem um dosador da quantidade de nicotina liberada, tem uma série de outras substâncias ali dentro, tá certo? E aí você tem os aromatizadores, né, que tapeiam, que não deixa sentir o cheiro, né, e o gosto da nicotina. Cigarro eletrônico. Vocês têm todos os aromas, os flavorizadores, e isso pega a molecada. Né? Pega a moçada, porque eles querem viciar a meninada. Eles já deixaram de ir para a universidade, ir para o sertanejo universitário, para não sei o quê, para os rodeios, ou para os estádios de futebol. Eles estão indo para os grupos escolares, Munir. Então acho que tem que ter uma ação a nível governamental, uma campanha ferrenha dentro das escolas, né? Sem dúvida. Mostrando que o cigarro vem a causar. Assim, a gente estava falando de tempo de formado, né? Nós já estamos beirando os 30 anos, então a gente viu muito progresso, não dá para ser injusto. Progrediu muito. Você não vê propaganda antes das 10 horas da noite,
O maço de cigarro está com aquelas fotos horrorosas das doenças que o cigarro causa e aqueles alertas. Você não vê mais criança comprar cigarro em boteco com a facilidade que comprava antes, né? Mas ainda assim, estamos engatinhando, né? Estamos engatinhando. O problema é que as leis existem, elas não são tão eficazes como deveriam e não são aplicáveis na prática, porque a cultura do Brasil, né, é meio que faz de conta, né? Você falou do cigarro eletrônico, por exemplo, charuto. Charuto, cachimbo, Cachimba, cigarro de palha. De palha, tudo faz é mal fumado. também. Todos eles têm nicotina, têm todas aquelas substâncias. A diferença é a seguinte, o cara não consegue fumar charuto com a facilidade que ele fuma cigarro. Primeiro que aquilo é muito mais forte, segundo que aquilo é muito mais caro. Terceiro que aquilo não é uma coisa cotidiana, ele já tem outro tipo de finalidade, é para comemorar algum evento especial. Ah, vamos acender um charuto cubano porque eu vou batizar meu afilhado, ou porque formou minha filha, ou porque eu vou no casamento do meu primo. Enfim, é uma coisa mais cerimonial, né? Cachimbo, então, é mais difícil ainda, porque ele está relacionado com status, com aquela coisa que esses caras intelectuais, isso está caindo... É difícil, porque você tem que comprar o fumo de cachimbo, é muito caro, ficar acendendo aquilo é complicado, não é uma coisa prática. O cigarro é muito prático, você acende com a binga e um abraço. E tchau, e vai embora, né? E tá ali. E hoje ainda é a moda molecada, né? Reúne nas festas e tal, e tem os aromas, né? Isso. E o frasco. O narguilé, bonito, e é um chamativo e dá impressão, narguilé. E dá impressão que não faz mal. Nossa. Puxa, que colocação estranha que a gente... Esse é o grande vilão da atualidade. Um cigarro com sabor de menta, canela. Só que coisa nojenta, porca. Você bota um balde, porque aquilo é um balde de água borbulhando, fazendo usando todas as porcarias que tem no cigarro numa quantidade muito maior, aromatizar, todo mundo beiçando aquele negócio, tá passando a baba para todo mundo, para todos da Babalândia, entendeu? E, assim, a quantidade de tragadas e de inalações dessas substâncias é centenas de vezes maior que a do cigarro. E os caras, não, aquilo ali é uma coisa social, mas pelo amor de Deus, olha que ponto nós chegamos, rapaz. E põe na cabeça do jovem sobre ele, né? Meu Deus, que coisa. Falando, demonstrando que não faz mal nenhum, né? E agora, eu acho que dificilmente hoje você não vê câncer de pulmão, uma pessoa que não seja de fumante, né? É muito raro, né? Você tem que provar que não é fumante. Tem que provar. 90% é fumante ativo. 9% é fumante passivo. Ou porque o marido fumava, né, aquela mulher que o marido fumava, ou porque trabalhava ou convivia num ambiente que outras pessoas fumam, crianças, né, que os pais fumam. Criança que mora numa casa com um fumante, 300% mais doença respiratória. Criança que tem 2 fumantes na casa, 500% mais doença respiratória. Nossa! Agora, é certeza praticamente que vai ter uma doença respiratória. E tem a doença pulmonar tabágica que não é pelo cigarro, mas pela forma de inalar fumaça, é diferente. Olha que coisa linda. Põe essa imagem Esse aqui. é um pulmão enfisematose clássico. Né? Olha a cor do pulmão. Né? Tá tudo, já foi, né? Isso aí é um abraço. Isso aí só na próxima geração. Já não perde, não tem jeito, não volta, não tem volta, né? Esse preto esverdeado aí, ó, um abraço. Agora aquelas pessoas que fumam, né, doutor Santiago? E as bolhas no canto ali, ó. Nossa. Olha a impregnação da nicotina, coloração preta. Olha que ele abre, olha lá que coisa horrorosa. Nossa. As bolhas, né, estufando pela beirada ali, dá pra ver as bolhas. E é assim que fica mesmo. Fica pior até. Esse aí ainda tem um pouquinho de bronquite, um pouquinho de pulmão normal aí. Então, na verdade, isso é um horror. Agora, o mais agressivo é aquele coitado que está trabalhando nisso e não percebe. O carvoeiro, a mulher que cozinhou no fogão de lenha a vida inteira, ou que passou no ferro à brasa. Mas eu nunca fumei, doutor. Mas quantos anos só cozinhou no fogão de lenha? A vida inteira. Olha, e faz estrago pulmonar. Antracose, né? Tá cheirando o carvão da madeira, da lenha. Olha só, que coisa. É o mesmo tipo, o mesmo mecanismo de doença pulmonar tabágica, seja bronquite, seja enfisema, seja a superposição das duas, que a gente chama de DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Agora tem a bronquite, como é que é a bronquite, enfisema? Agora é o seguinte, é rápido e fácil. Imagina o pulmão como uma árvore de cabeça para baixo. Vamos pegar uma laranjeira. Eu falo isso toda vez que eu vou falar assim, vira a árvore de cabeça para baixo. Os galhos dessa árvore
são os brônquios. Então, quando você respira, o ar entra pela chulapa. O Munir tem uma chulapa, né? Um árabe que... Né? Essa chulapona pega esse ar... Impõe respeito, né? Que impõe respeito. Aí desce. Desceu, você tem esses brônquios, esses galhos, são tubulações, são encanamentos ocos por onde o ar passa. Sim. Ele vai chegar até as folhas da árvore. As folhas são os alvéolos. Essas folhas são o que a gente chama de unidade respiratória do pulmão. Então, ali é onde você tem o capilar sanguíneo passando, você vai dar o oxigênio para esse capilar sanguíneo e vai receber de volta o gás carbônico. Então você inspirou, levou o oxigênio pelos brônquios até os alvéolos, deu esse oxigênio para o sangue, recebe de volta o gás carbônico, expirou, joga fora e está fazendo isso toda hora. Aquela troca gasosa chama hematose. Né? Então, o oxigênio é o combustível do sangue, é a nossa gasolina. Sem ela, o carro para. Todas as nossas células precisam de oxigênio para funcionar, ele é a nossa gasolina, ou o nosso álcool, ou o nosso óleo diesel. Então, na verdade, quando você fala em doença tabágica, você está falando de algum tipo de sítio de acometimento. Se está pegando os brônquios, que são os galhos da árvore, é uma bronquite. Está pegando os alvéolos, está destruindo as folhas da árvore, é o enfisema. Tá certo? Tá. Pega brônquio e alvéolo, pega galho e folha, é a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma mistura de bronquite com enfisema. O enfisema acabou, um abraço, tá, destruição. A árvore que parou de dar folha, ela não vai dar flor, nem fruta, nem sombra. Olha. Então, a árvore secou. É uma laranjeira que pegou cancro cítrico. É um enfisema. Um enfisema. O enfisema que estragou não volta. DPOC? O DPOC tem áreas de enfisema que não vai voltar, mas tem áreas de bronquite e áreas de pulmão normal. Tá. E a parte da parte bronca é a menos agressiva, menos nociva, mas nem por isso menos grave. Qual a porcentagem das pessoas que fumam levar nessas patologias? Olha, de uma maneira geral, você fala em duas situações, aquele que tem propensão e aquele que não tem propensão. Às vezes a pessoa fumou, está com 90 anos, fumou 75 anos da vida, 2, 3 maços por dia, e morre sem ter tido um episódio de doença respiratória na vida. Mas não é comum. Esse é um extremo. Né? Esse é um extremo. Comum. O outro extremo... Olha. Aquela imagem essa imagem, olha que interessante. Ali são é o que a gente mostrou, né? São os galhos, olha aí, as folhas. Os bolinhos, alvéolos. Esses alvéolos são caixinhas de uva, na verdade. Aí o sangue está sendo oxigenado. Né? Então, você manda o oxigênio, recebe o gás carbônico, faz a troca gasosa. Essas bolotinhas aí, esses galinhos, essas uvinhas, no enfisema estão todos destruídos. Então você não tem essa troca gasosa. Né? A troca de oxigênio. Exatamente, não acontece a hematose. Olha como é que fica o pulmão do Olha lá, é tudo destruído. O ar chega, fica ali e não volta, ele não é trocado. Então ele volta do jeito que foi, fica um espaço, com a bexiga chacoalhando, entendeu? Não faz a troca. Que coisa, hein? É terrível. Igual você estava falando do primeiro extremo, o segundo extremo, o cara não fumou mais do que 5, 6 anos, e desenvolve uma doença gravíssima por uma deficiência de uma enzima alfa-1 antitripsina ou não. Então, entre esses dois extremos, a média, a gente fala 20 anos maço. O que é 20 anos maço? O cara que ficou 20 anos fumando um maço por dia. Essa pessoa tem uma 90% de chance de desenvolver bronquite tabágica ou DPOC em algum grau de gravidade. Olha só, né? Então, gente, aí fuma quem é louco, né? Né? Aí para de fumar. Dá tudo, câncer, DPOC, enfisema, né? E o pior do enfisema, DPOC, pensando no enfisema, que é aquele grau grave, a pessoa tem que andar com um tubo de oxigênio do lado. Né? E ainda tem a sensação da falta de ar. Parece que está afogando. Né? Então, não fumar, né? Vocês, jovens, galera, não entra nessa. Tudo, você vê que o Dr. Santiago acabou de falar, tudo, não tem moda em cima disso aí. Não tem cigarro que não faça mal, né? Esse cigarro... O eletrônico, o narguilé, tudo isso... Paeiro. Tudo, né? O pessoal estava falando do paeiro, né? Antigamente, porque você pega aquele fumo de corda, você vai deschavar o fumo com a sua canivete, depois você vai fazer o fumo ficar picadinho, aí você vai pegar uma palha de milho, fazer o cigarrinho, acende, fita, dá 2, 3 pitadas, desliga, apaga de novo, um cigarro, 2 dá pro dia inteiro. Aí o cara fuma muito menos, ele está fazendo um estrago muito grande, mas é muito menos. A diferença entre tomar 1 litro de veneno e uma colher de sopa de veneno é muito grande, mas um veneno bom mata com 10 gotinhas. Exato. Agora,
Hoje, você compra palheiro no maço, você compra um maço de cigarrinho de palha. Né? Então o cara, eu passei pro palheiro, mas quanto? Um maço de palheiro por cada 2 dias. Não porque adiantou. Antes o cara ia preparado, demorava mais tempo, fumava menos. Fumava menos. Não que fazia mal, fumava menos. Né? Como o Dr. Santiago explicou. Hoje o palheiro vem pronto. Então o cara está fumando normalmente. O palheiro faz mal que nem um cigarro normal. Né? É isso que faz até mais mal. Até mais mal até, né? Foi bom. Um intervalinho já, voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos entrevistando o Dr. Santiago, falando sobre doenças pulmonares. E a pergunta que eu gostaria de falar com relação à asma. É muito comum no inverno também, né? Ou não? Ou qualquer época do ano? É comum, não. A asma é uma doença crônica que acomete o paciente o ano inteiro, mas sem dúvida a sazonalidade é muito forte ali também, por todos aqueles motivos que a gente falou, mas principalmente pela diminuição da umidade do ar. A asma principalmente, né? Aumento da poeira é mais segundo lugar, porque o pessoal confunde poeira de rua que toma sol com poeira caseira. Na verdade, o grande vilão da asma em termos de poeira é a de dentro de casa, aquela poeira doméstica, domiciliar, que não toma sol. Ali mora o ácaro. O ácaro, né? É o ácaro que vai desencadear mais É incrível, é o cocô do ácaro, né? Quer dizer, ele é um bichinho microscópico, você não vê olho nu, ele está se alimentando da nossa descamação de pele, principalmente colchão e travesseiro, mas também tapete, carpete, cortina, um almofadão, bichinho de pelúcias, sofá de tecido. E aí, a hora que ele se empanturra de tanto comer, explode. A hora que ele explode, esse cocôzinho dele está no ar suspenso e o antígeno, que é o causador da alergia, da asma, do ácaro, é nas fezes dele. Né? Olha, interessante. Exatamente. Nossa. Agora, essa poeira é de dentro de casa. A poeira da rua, aquela que mora lá perto lá da usina, não sei o que, caminhão de cana. Não é o que... o cara toma sol, o ácaro não vive no sol, ele morre, o sol mata. O ácaro que na verdade que vai desencadear, a poeira do ácaro, né? Poeira doméstica. Agora, a doméstica. Agora, você tem a umidade baixa, né? No inverno a umidade cai muito e o grande fator de desencadeamento de broncoespasmo também é a umidade baixa. Além da umidade, né? E as doenças virais. Tá. Ar-condicionado, então, ar-condicionado o que ele faz? Ele resfria e resseca o ambiente. O resfriamento não é tão importante, você tem que evitar o choque térmico. Então eu costumo falar para meus pacientes, pode ar-condicionado, o que é pior, ar ou ventilador? O ventilador é muito pior, muito pior. O ar-condicionado, você tem esses 3 fatores. Primeiro, a higienização. Então você tem que higienizar os feltros dele toda semana e as máquinas, os filtros, pelo menos 6 em 6 meses. Isso é uma coisa. A segunda é o choque térmico. Então a hora que você vai ligar o ar, você tem que estar dentro daquele ambiente e liga ele com você lá dentro para não ter o choque térmico de entrar do calor para o frio. E a hora que você vai sair, você desliga primeiro e deixa esquentar para não tomar o choque térmico da saída do frio para o quente. Só deixa gelar e exatamente. Né? Então, primeiro, higienização. Segundo, choque térmico. Terceiro, umidade. O ar resseca. Isso é tudo para não atacar, para não atacar o aparelho respiratório. Agora, as pessoas que têm o ar-condicionado resseca mais o ambiente e ele põe o umidificador. Funciona? Funciona. Uma bacia com água funciona. Tá legal. Porque o ar está tirando a água dali. Se você põe alguma coisa para contrabalançar isso, funciona. Uma bacia já é o suficiente. Uma bacia com água, um umidificador também. Tá certo. Qual é a faixa etária mais comum da bronquite? A bronquite é o chiado, né? A asma bronca, o povo na rua chama de bronquite alérgica, bronquite asmática. Isso não tem muita idade, viu, Munir? É assim, a gente tem a primeira fase da vida, da infância, os primeiros 2 anos de vida, a gente não chama de asma, a gente chama de bebê chiador, ou lactente chiador, porque você tem algumas outras causas que fazem a criança ter o problema bronco sem ser a asma. Então, por exemplo, as bronquiolites pelo vírus sincicial respiratório, né? Você tem as doenças de refluxo gastroesofágico, as aspirações mais crônicas das crianças que mamam, né? Você tem também situações de infecções virais que são muito comuns. Que pode também. Né? Então esse tipo de situação é mais comumente causador de sibilância em bebê chiador. Só, o refluxo que é uma coisa muito comum, muito frequente. Né? Agora, depois na idade pré-escolar, ela já é asma. Aí é uma criança que tem asma mesmo e que tem um tipo heterozigótico, homozigótico, mas de uma maneira geral, se você conseguir fazer o diagnóstico nessa fase pré-escolar ou no máximo na fase escolar e conseguir fazer a profilaxia, né, dá para essa criança a higiene ambiental e a medicação preventiva, o conceito de prevenção para os pais, isso é fundamental. Né? Não adianta tratar, você não vê o cara que tem pressão alta tomar o remédio, a cata alta para baixar.
Ou o diabético tomar a insulina na hora que a glicemia está lá nas nuvens. Né? O epilético tomar o Gardenal na hora que está dando acesso, né? Tem que tomar para não chegar então, a asma, a rinite alérgica, que é a asma de nariz, né? Com aquele nariz espirrador, coçador, e a asma bronca, são doenças crônicas, são benignas, controláveis, mas não são curáveis. Então, doença crônica é prevenção, é medicar estando bem para continuar bem. Se você conseguir dar esse conceito de prevenção para os pais, porque a criança não sabe, ela não... Né? Então, está na mão dos pais o que essa criança vai ser lá na frente. Esse adolescente, esse adulto, se ele vai ser um asmático ou não, né? Ou ele vai entrar num período de remissão. Ele tem que fazer mais a prevenção. A prevenção. E como faria no caso? Via de regra, você tenta identificar os fatores ambientais causadores ou pela história. Por exemplo, cortina, tem que arrancar? Assim, para você não ficar fazendo injustiça com a mãe, né? Porque antigamente você o asmático tem que ser, a casa do asmático tem que ser enfeitada com a saúde dele. Aí você tira o tapete, o carpete, a cortina, os enfeites da mãe, pô, sacanagem também. Briga, né? vai ser então, uma briga interna. Vamos tentar não ser injusto. Se você não consegue identificar muito na história clínica, você lança a mão do teste de alergia, aquele teste que você vai no braço, que é um teste rápido, fácil, barato, qualquer convênio banca isso. E aí você tem uma situação que fez isso, você fala para a mãe, ó, você vai evitar dessa forma, você ensina a higiene ambiental, né? Tira aquilo que você sabe que está fazendo mal para a criança. E a medicação preventiva vai depender do grau de obstrução, de espasmo, da frequência, da gravidade das crises. Você faz uma espirometria, uma prova de função pulmonar, que também tem na rede pública, tem no consultório, o convênio paga. Isso é meio que um exame que ele mostra a evolução. E aí você vai medicando e fazendo retornos periódicos. A crise asmática, né? A criança tem asma e faz uma medicação de crise. Medicação para sair da crise e tem a medicação de manutenção, né? Isso, perfeito. E por quanto tempo costuma ser usado essas medicações? Olha, a medicação de manutenção, a de crise é durante a crise, 3, 5, 7, 10 dias, uma crise muito arrastada, 15 dias. Depende de estar com infecção junto e outros fatores, né? Uma criança que está numa casa que está fazendo reforma, está pintando, pedreiro, é complicado, né? Então demora mais tempo você debelar. Mas de uma maneira geral, 7 dias. Aí a manutenção não tem um prazo definido. O que você fala para o pai e para a mãe é o seguinte, vamos fazer retornos periódicos, essa criança tem que estar bem, correndo, brincando, pulando, sem sentir nada, ela tem que chegar aqui no retorno, não tem que escutar barulho nenhum no pulmão dela, e ela vai soprar aquele canudo lá, aquela espirometria, e tem que estar normal para a idade, altura e peso dela. Eu consigo isso, eu vou diminuindo e perseguindo qual a menor dose de remédio de manutenção que mantém ela nessa condição. Aí quanto tempo vai levar para diminuir? Está com um remédio que está com 1000 microgramas, esse aqui está com 100. Aí, de repente, a hora que eu baixo de 500 para 400, essa criança piorou. Então, a dose de manutenção dela é 500. Aí tem que ficar direto com essa dose? Teoricamente, eu vou tentar baixar de novo. Se eu vou baixar e chega numa dose que ela fica sem remédio e está bem, vou deixar sem remédio. Mas ela é portadora de bronquite, ou não? Ela tem asma. Ela entrou num período de remissão. No período de remissão, eu estou autorizado a não medicar. Voltou a ter crise, eu tenho que voltar a fazer prevenção. Tá certo. Aí já faz a... Não é porque não cura. Não, você não pode. Tem pessoas que passam décadas. E volta... Chega no consultório, você já teve problema. Minha mãe fala que eu tive bronquite quando era moleque. Ele nem lembra. Mas, então, e aí volta depois de décadas, adulto, 30, 40 anos. Né? Então, asma não tem cura. A asma tem controle e entra em períodos de remissão. E na época a pessoa tinha, pessoas da infância, comum a gente via os amigos nossos tinham asma e os pais colocavam ele na natação para curar a asma, né? É mito? É mito. Natação é um excelente esporte, muito bom, vale a pena, qualquer pessoa tem indicação de nadar. Mas assim, qualquer esporte é bom. É bom. Natação é tão bom como qualquer outro esporte. Ela não é melhor nem pior do que nenhum. Tá? Tinha-se esse mito também por causa da umidade, umidificava e tal. Você tem o lance do seco, né, e do úmido. Eu acabei de falar que o ressecamento da via aérea, então como a natação você está ali respirando um ar úmido, seria interessante nesse sentido. Só que o que acontece? Tem a pessoa que tem rinite, vai fazer escola de natação, vai para uma academia, tem mais cloro, porque tem mais gente, acaba tendo problema com a rinite, com a conjuntivite. Então você tem que pesar, pôr na balança. Pode fazer? Ela gosta de nadar? Vai nadar. Mas se ela gosta de fazer outro tipo de esporte, pode também. Então ela não é melhor nem pior, é um esporte muito bom, tão bom como outro qualquer, está indicado,
como qualquer outro esporte. Então, fazer esporte é muito bom para asma, qualquer um. Agora tem a asma e tem as outras patologias, por exemplo, bronquiolite, traqueite, né? São parentes? São primo irmão, né? Mas assim, a asma é crônica. A asma tá. é crônica, é uma afecção, né, alérgica, atópica, mediada por um anticorpo que chama IgE e tem uma célula do glóbulo branco que é eosinófilo. Essa é uma característica de inflamação que deixa o brônquio hiperreativo. Se você pensar naquela árvore que a gente falou, o tronco da árvore é a laringe, a ponta do tronco é a traqueia. Né? A hora que bifurca ali, já são os brônquios. Então, a laringite, a traqueite ou a laringotraqueite já são a via aérea mais proximal. Aqui, mais lá em cima, não é lá dentro do pulmão, é antes de entrar no pulmão. Não é comum, isso é mais comum, laringotraqueite crônica é mais comum em pacientes fumantes ou que usam a corda vocal, que usam muito a laringe, tipo pessoas que falam demais, né? Locutores, professores que hoje não falam, são obrigados a esgoelar, berrar, né, as coitadas, né, chega lá tudo... Então, na verdade, esse tipo de doença já é mais de uso inadequado da voz do que por alergia ou por outra coisa. Então tá. Doutor Santiago, chegou ao fim do nosso programa. Nossa, foi rápido. Suas considerações finais, por favor. Não, eu quero de novo, foi mais uma noite muito prazerosa, muito agradável, é sempre um prazer muito grande estar aqui. É um bate-papo que voa o tempo, né? A gente não consegue, a gente quer falar tanta coisa, acaba não conseguindo. E mais uma vez, parabenizar essa iniciativa da antiga TV Barretos, na sua pessoa, né? Que personaliza, personifica essa função, esse ideal que a gente estava falando na abertura do programa, que essa função social do médico de fazer, de transmitir, de passar para a população a educação necessária do ponto de vista do que é importante em termos de prestação de serviço público. Saúde pública é fundamental nesse país. Vocês estão de parabéns, é um prazer muito grande, é uma honra muito grande. Obrigado de novo. Obrigado. A honra é nossa ter você conosco, né, com uma didática formidável, né, transmitida para os nossos telespectadores. Não é à toa que você é professor da Faculdade de Medicina, né? Com essa didática vai ficar fácil para os alunos aprenderem. Mas muito obrigado pela audiência, a todos que estão nos assistindo e até a próxima quarta-feira. Tchau!